Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Hiromaru especial Lendas Japonesas. E no programa de hoje, edição número 3, trouxemos mais um grande nome. Este que talvez seja o programa mais esperado e mais aguardado de todos. É de um cara que tem uma verdadeira legião de fãs pelo mundo e principalmente aqui no Brasil e também na Escócia. Bom, acho que eu já dei um pouco da pista, né? Um cara que nem manja de bater falta, que nem manja de bola parada, de passes, que não manja dos dribles e também não manja de habilidade alguma, né, galera? Simplesmente ele, o fantasista Shunsuke Nakamura. Nakamura Shunsuke. Bom, antes da gente começar o programa, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Falas, o Barburinho Alegria, e comentários dele, o mito, o Obi-Wan Kenobi brasileiro, Mr. Thiago Henrique Cruz, que manuseia um sabre de luz como ninguém. E aí, Thiagão, tudo bem com você, meu nobre cavaleiro mestre Jedi? Salve, salve, Elias, salve, salve para todos os meus nossos queridos padawans. Tá chegando dezembro, tá chegando Star Wars. Já tô com meu ingressinho garantido na pré-estreia. Eu não tô com meu ingresso, mas já tô com a minha camisa de dupla fase de futebol americano, que um lado é 49 Kenobi e do outro lado é Sith. Eu vou de... Tinha que ser a Dona Kim, né? Ia dar certinho. Pois né? É, cara, mas não é, cara. Eu nem lembro, na verdade, quem que é a camisa de dupla fase que eu consegui, mas eu lembro que do lado da Força Jedi, né? Do time Jedi, né? A camisa dupla face de futebol americano é a do Obi-Wan Kenobi, e do outro lado o nome dos carinhas lá do Império, da cronologia nova do Star Wars. Legal pra caralho, camisa quente pra cacete. E espero poder... Não tá na estreia, que vai ser difícil, mas provavelmente na mesma semana que estreia Star Wars, estarei lá, eu lá com meu sabre de luz de plástico, com toda a galera. Mas o assunto de hoje é importantíssimo. É a grande lenda do futebol asiático, o cara das mídias, né? O cara onde tudo começou pra mim, né? Shunsuke Nakamura. Não há apresentações pra gente poder colocar em palavras o quanto esse jogador é importante nas nossas vidas, na vida de praticamente todos os brasileiros que começaram a acompanhar o futebol japonês por algum motivo, né, depois dos anos 2000. E como o Elias já falou, de uma maneira impressionante, corretíssima, o Shunsuke Nakamura foi o primeiro craque da internet, da era da internet, onde a gente podia colocar no YouTube, colocar no Google o nome de qualquer coisa em relacionada a futebol e drible, e aparecia alguma coisa relacionada a Shunsuke Nakamura, esse gênio do futebol japonês. Bom, e o que falar do Nakamura, né? Como o Thiagão disse, o Nakamura ele foi o primeiro grande ídolo das mídias sociais, né? Da internet, foi aquela web celebridade de jogador, né? E digamos assim que é o pioneiro da geração cibernética, né? Que foi quando ele estourou, ali entre 2003 e 2005, haviam quantidades absurdas, de vídeos com compilações do gênero nipônico, né? O Thiagão mesmo falou que YouTube, quando o YouTube surgiu em 2006, era só vídeo dele, aqueles emule da vida, você digitava algo sobre o futebol japonês, pintava só vídeo do Nakamura, né? Era uma época que o pessoal realmente estava empolgado na edição de vídeo, e o Nakamura até pelos dribles dele, pelos chutes de falta e por aí vai, acabou empolgando essa galera da edição de vídeo. E até tem uns vídeos muito marcantes, né? Como aquele do clipe da música do Muse, né, Thiagão? Sim. Também, se eu não me engano, é o mais famoso dos clipes do Nakamura. E também aquele com a do Ninja da Pesada, né? Qual que é? Que é do Turning Japanese. Turning Japanese, sabe? Nossa, esse vídeo é velho, hein? Puta merda. Nossa, agora você puxou uma lembrança minha das épocas de casar light ainda. Exatamente, por isso que eu tava falando do casar, né? Esse vídeo aí esse vídeo do Turning Japanese aí é do casar ainda. Aquele vídeo que se demorava 1 hora e 3 horas pra baixar um arquivo de 25 mega. Baixava 10 mil vírus antes. 10 vírus antes. E puta merda, agora você foi nos anais da era da internet no Brasil.
E no Orkutão só dava ele também, né? Só dava Nakamura, cara. Altas páginas sobre o Nakamura. E ainda mais depois do show que ele deu contra o Brasil lá em 2005, né? Foi uma loucura. E foi nessa época também que surgiram os famosos e as famosas. Olha aí, galera, não bata em mim, por favor, né? Os Nakamuretes. Os Nakamuretes. Que até hoje rondam os grupos de futebol japonês. Que são as pessoas super amadas, as mais amadas do grupo de futebol japonês. Não, que eu acho. Não pera, né? Que eu acho que se o Nakamura voltasse na seleção japonesa hoje. Não, porque nessa seleção de 2014 faltou o Nakamura. Se o Nakamura estivesse na Copa, a gente teria perdido de 4-0 da Colômbia. Se o Nakamura estivesse, porra, galera, vamos parar, né, gente? Vamos parar. Disso tudo, só quero dizer uma coisa. Af, Naka, af. Não dá, né, gente? Pô, vamos começar com esse assunto já. Vamos inibir esse assunto. Gente, eu espero que vocês entendam o seguinte. É nossa opinião sobre isso. E a gente tenta englobar um pouco a opinião de todo mundo que a gente vê, mas a gente tem a nossa opinião um pouco própria. O Nakamura é muito grande, é um jogador excepcional. Ele é responsável por muita coisa de marketing e de conhecimento mundial sobre o futebol japonês, algo que às vezes nem o próprio Nakata conseguiu nos momentos da sua carreira, né? Porque ele é um jogador de... Digamos que o Kazu é a primeira geração. Sério, sim. É o Play 1 ali da parada ali, entendeu? É o Super NES, a galera do Super NES. Aí a galera do Play 1 já era o Nakata. Só que o Nakamura explodiu no Play 2, entendeu? Que é a pirataria louca, todo mundo com acesso a coisa fácil, aí facilitou ele ter esse conhecimento. Não que ele não seja bom. O Nakamura, ele é gênio. Ele é gênio hoje, jogando muito abaixo, porque as lesões, a idade pesa para um jogador que cria um estilo rápido de futebol como o Nakamura. Mas, uma coisa que eu já estava uma vez discuti muito com alguns amigos ali em chats pessoais é o seguinte: você não está errado em gostar do Nakamura. Você não está errado em idolatrar o Nakamura. Você está errado em continuar pensando que só existe o Nakamura. Né? Exatamente. O futebol japonês ele evoluiu muito. Tem outros jogadores com futebol muito parecido. Pô, gente, você quer falar de drible bonito comigo? E aquele drible do Honda em 2010, né, contra a Dinamarca, entendeu? Sabe, a gente tem outros jogadores que fazem dribles legais. Pô, tanto vídeo do Kagawa, né? Tantos vídeos de outros jogadores que já até pararam de jogar futebol, né, cara? Então, a gente teve bons jogadores, né? Pô, tem vídeo do próprio Kiyotaki fazendo dribles legais jogando na Alemanha, entendeu? Então a gente tem jogadores com essas habilidades. Sim, né? Tem mesmo. E você até citou um ponto importante no Nakamura no videogame, né? Ele foi capa de 4 jogos do Eleven. Eleven 5, Eleven 5 foi na Evolution, Eleven 9 ao lado do Zicão. E principalmente o Eleven 10, né? Que esse Eleven 9 e o 10 foram o auge do PlayStation 2, o auge da pirataria. O auge da pirataria, futebol, né? Então, ter o Nakamura na capa também alavancou muito a carreira dele. Pô, com certeza. Né, o Nakamura teve outras coisas que a gente vai falar com o tempo, né, cara? Mas o cara chegou a um nível tão louco na carreira dele que a Copa 2006 tinha um outdoor que é metade do rosto era o Tsubasa e do outro lado era o Nakamura, entendeu? Exatamente. Então, sabe, o marketing do cara chegou tão grande que a galera achou ele é o Tsubasa na vida real, entendeu? É o cara dos dribles malucos, dos chutes enigmáticos com efeito, né, coisa e tal. A única coisa que fica muito chato às vezes, né? Porque assim, olha, você tem duas opções, meus nossos queridos ouvintes que estão ouvindo, e tem essa mania de achar que o Nakamura é tudo e o Nakamura tem que voltar pra seleção. Você pode achar isso, mas toda vez que você passar essa informação para adiante, para alguém que acompanha o futebol japonês hoje em dia, essa pessoa não vai gostar. Por quê? Porque vai parecer que você não acompanha o futebol japonês, que você acompanhou o Nakamura e você estagnou nisso aí, entendeu? É tipo aqueles caras chatos que falam porque os jogos de antigamente eram melhores, que Resident Evil 1, né, o do Play 1, é muito melhor do que Resident Evil 6, que tinha que voltar daqueles modos, sabe? Você vai ser esse cara chato, cara, que quer que as coisas sejam daquele modo antigo. É o famoso saudosismo, né? É o saudosismo extreme, cara, entendeu? E não é assim, a gente é saudosismo pra cacete, cara. Quem escuta nossos Renomaru sabe que a gente fala todo episódio sobre
sobre Endo, eu praticamente falo sobre Endo, sobre Okazaki, sobre Nakata, sobre Kazu, sobre Kawaguchi, né? Então é sobre Seigo Nakazaki, a gente fala sobre muitos jogadores antigos, só que a gente tem que ter uma noção que passou, né, essa fase, né? E muitas vezes nos grupos de futebol em geral hoje, onde a galera discute o futebol atual, né? A gente é meio que parece meio que loucura a gente falar assim, porque se o Nakamura estivesse jogando, a seleção estaria melhor. Não estaria. A Copa de 2006 mostrou que, infelizmente, um jogador só não faz milagre, entendeu? Sendo ele o Tsubasa na vida real ou não, entendeu? Mas, no programa de hoje, vamos tentar exaltar tudo que o Nakamura representou pra gente. Ele tem uma história sensacional que o Elias trouxe, vai trazer pra gente em detalhes o máximo possível. Tem muitas coisas compiladinhas e comentários também para fazer durante esse programa, mas vamos entender o seguinte desde já: o Nakamura é um dos grandes nomes do futebol asiático para sempre, mas infelizmente não dá para pedir hoje o Nakamura com 36, 37 anos de volta à seleção. Isso não cabe mais, não cabe. É a mesma coisa que a gente pedir pro Ronaldo voltar a jogar bola hoje e achar que o Ronaldo jogando bola hoje vai jogar na seleção brasileira muito mais do que alguém que tá jogando agora lá. Não dá pra comparar, não tem parâmetro pra isso mais. E é uma coisa que acontece só no futebol japonês, cara, que no futebol coreano você não vê o pessoal pedindo a volta do Park Ji-sung o tempo inteiro, né? Isso que é engraçado. Pois é, talvez é porque o futebol sul-coreano tem mais anos de vida, né? Então a galera tem um amadurecimento que o futebol japonês vai chegar nos próximos 5, 6, 10 anos, talvez, né? Então, né? Quem sabe? É uma opinião minha, quem sabe, né? Veremos. Enfim, vamos aí agora ao histórico futebolístico de Shunsuke Nakamura. Antes de falarmos aí dos clubes, né, em geral, eu quero dizer que ele foi o único jogador da J-League a ser nomeado 2 vezes, né? Melhor atleta da competição, no ano de 2000 e em 2013. E também foi o primeiro japonês a marcar um gol em uma UEFA Champions League. Agora sim, começando a carreira aí do Nakamura, falando primeiro do Marinos, né? O Nakamura que leva o nome Yokohama na identidade, né? Literalmente, né? Nasceu na cidade, cresceu por lá. E desde os seus 5 anos de idade, quando começou a jogar bola em competições, o famoso dente de leite, né, Thiago? Ele já representava a cidade no clube chamado Misono FC. Em 91, quando teve 12 anos, ele se juntou à categoria de base do Marinos, né? Ficou lá até mais ou menos 94. No meio do percurso, né, dessa carreira do Marinos, ele acabou não sendo promovido ao Unicef FC Youth, né? Que cuidava ali da base do Marinos. Ele acabou se matriculando numa escola chamada Tokogakuen High School em Kawasaki, né? E lá, Nakamura foi nomeado o jogador mais valioso de um torneio de escolas que ocorreu ali em 95, né? E acabou no começo de 96 levando o time para a final. Ele se transformou profissional em 1997. Aí, no Marinos, né? O time acabou se arrependendo de ter dispensado o Nakamura. Né? Aos 19 anos. E ficou até junho de 2002, quando foi vendido a Regina. E da equipe da Regina lá da Itália, né? Apesar de ter ficado anos, ele sempre ter sido o melhor jogador do Marinos, ele venceu apenas uma Copa da Bisca em 2001, né? Tinha sido o primeiro título dele na primeira passagem. Depois a gente acaba falando isso mais tarde. Algo que incomodava muito o Nakamura na carreira dele, né? Porque no time do coração dele tinha conseguido apenas uma Copa Bolacha. E falando um pouco mais sobre dele no Marinos, a temporada de 2000 foi a melhor jogador. Ele acabou ficando no Best Eleven e também foi eleito o melhor jogador do torneio, né? Como eu havia dito ali no começo que eu falei ali. Bom, Nakamura, rapaz, ele foi um demônio, né? Foi um capeta na equipe do Marinos. Ele literalmente humilhava os adversários. Olha, era difícil segurar esse maluco, cara. Os dribles dele eram arrasadores, os passes, as assistências, era simplesmente tudo genial, né? Ele até acabou demorando para ser contratado para uma equipe europeia pelo que ele vinha jogando aí no Marinos. Mas acabou sendo um pouco injustiçado pelo Trussier, coisa que a gente vai acabar falando ali na parte da seleção, né? Apesar de ter sido um demônio arrasado ali
entre 97 e 2002 acabou ficando de fora de uma Copa do Mundo. Thiagão, comentários aí sobre a primeira passagem do Nakamura no Marinos? Bem, cara, você até falou que você até achou estranho o Nakamura ter demorado pra ir pra um time, né? Mas eu acho que nessa época do Marinos, né, 97 a 2002, os olhos do mundo não estavam muito no Japão, né, cara? Tinha saído o Kazu, tinha saído com outros nomes, tinha saído o grande, né, Hirotoshi Nakata, mas talvez a falta de informação fez demorar um pouco, né? Porque o Nakamura praticamente fez uma boa parte da sua carreira dentro do Yokohama. 97 2010 tem pra cacete, cara. E também, mas o técnico da seleção é francês, né? Poderia ter falado do apresentativo da França, ó, tem um cara aqui que é muito bom. Ah, cara, mas você conhece? Me fala um francês legal. Você conhece? Tirando o Zidane. Tirou o doce da minha boca, né? Tirando o Zidane. Não tem, cara. Tirando o Zidane. Tirando o Zidane é só quem tá aí com o bonzinho que aparece do Capitão Tsubasa. Não tem outro, não existe outro francês legal. Não existe, cara. Então. Agora você pegou a referência, né? O Isis também concorda com você. Pois é. Então não tem, cara. Você acha que. Você acha realmente, tá uns franceses ali tomando seu chazinho. Aí o técnico. Tem um japonês no meu time que é bom, eu vou fazer alguma coisa pra alavancar a carreira desse bom jogador. Não existe isso, cara. Não existe francês que faz isso. E bem, o Nakamura teve um. O time do Marinos, você falou que ele ficou bravo porque ele não tinha, mas o time do Marinos era um time tão ruim quanto é hoje, né? Vamos falar a verdade, né? Porque esse começo de 97, essa era, né? Era o final da era do Kashima, mas a J-League ela tava passando por uma reformulação, já tinha bons nomes dentro do futebol japonês como um todo, e o time do Yokohama F. Marinos sofria, né, para fazer bons campeonatos, né? Então se você pegar rapidamente ali todos os campeões de ano a ano, você vê que, tirando a fase do Kashima vencendo tudo, né? Você vê que teve uma pouca distribuição de títulos entre os times, né? E o time do Yokohama F. Marinos meio que corria por fora, né? De todos esses títulos que aconteciam. E o Nakamura meio que tentou fazer aquilo que dava nas suas limitações, né? O elenco era um pouco limitado, né? Tudo dependia mesmo do meio campo para fazer alguma coisa para trazer um pouco de liberdade para o ataque, e é nessas horas que o Nakamura acabou podendo deslanchar na sua carreira, né, cara? Ele fez 148 jogos e 33 gols nessa primeira passagem pelo Yokohama. Agora, uma coisa que eu não sei afirmar, Elias, eu tenho dois números aqui. Tenho o Nakamura fazendo primeiramente 33 jogos pelo Yokohama, e tem outro site que eu vi por 38. Então eu não sei qual que é o número correto aí, cara, a ser seguido, cara. É porque depende de um site. Um site ele acaba pegando apenas jogos da J-League e outro site acaba acumulando os jogos das Copas, né? Ah, pode ser então, né? Pode ser isso aí, né? Mas independentemente, né, em um time mediano que corria para fora de campeonato, você ter 170 e poucos jogos e você ainda fazer ainda mais de 30 gols não sendo atacante... É isso mesmo, Thiagão. Só, desculpa te corrigir. Jogos na Liga ele tem 148 com 33 gols, e juntando o total das Copas, né? Uhum. Ele tem 178 jogos e 38 gols. Olha aí, cara, então é um número até que alto, né? E lembrando que ele é um jogador que começou no banco, ali conseguindo adquirir seu espaço, e chegando ali já, quando ele conseguiu as suas primeiras passagens pela seleção japonesa, aí realmente ele adquiriu a camisa 10 do time de Yokohama Marinos, e de lá nunca mais saiu, né? Exatamente. E para a nossa felicidade, né? Ah, isso com certeza, né? E bem, essa capa bolacha que você disse que o Yokohama venceu, ele não era nem o principal time a vencer, né? Lembrando que nessa época ali tinha o Jubiluata voando, né, cara, naquelas temporadas, então... E o Kashima, o Kashima, né, com a sua segunda boa geração, e bem...
não tinha outra maneira de você imaginar o Yokohama papando algum título. Eu vendo aqui alguns dados sobre o Nakamura. Uma coisa interessante é que na temporada 97 ele fez bastante jogos até, né, cara? Participou de 27 jogos o ano inteiro, né? Então, tipo, ele teve uma média alta, né? Então, ou seja, ele já chegou como um bom reserva, mas adquirindo espaço muito rápido na equipe, fazendo 5 gols. Né? Aí já no ano de 98 apareceu praticamente mais jogos, teve 9 gols, né? Então ele manteve sempre essa média de 27, 30 jogos, né? Dependendo muito do ano. Lembrando que a J-League nessa época tinha menos times, então eram menos jogos por rodadas, né? Então os jogos eram um pouco mais a menos, né? E aí foi indo mesmo, e ao meu ver, o melhor ano do Nakamura nessa primeira passagem do Pedro Yokohama foi, claro, a passagem do ano do título, que foi, teoricamente, o ano que o Yokohama se encontrou um pouco mais, até a ponto de conseguir vencer a Copa, que foi no caso da Bisco Cup. Maravilha, Tiagão. Pulando agora para a equipe da Redina, quer falar mais alguma coisa? Bora lá. Fase Redina. Ele chegou ao time logo após o término da Copa de 2002, uma competição que ele acabou ficando de fora, né? E o cara, né, por ser mito, chegou chegando, né, mitando, já desembarcou com a camisa 10, já fazendo 3 gols em 3 jogos, né? Logo de cara aí, fazendo gols seguidos. Fez uma temporada excelente, né? Lembrando que foi a temporada 2002-2003, e de quebra salvou o time do rebaixamento. Ele era um maestro, o time jogava pro cara. No total, na temporada ele acabou anotando 7 gols na Liga, né? E 1 na Copa Itália. Já na temporada 2003-2004, Nakamura teve uma lesão séria e acabou ficando de fora da metade da temporada, né? Mas recuperou-se a tempo de salvar o time do rebaixamento mais uma vez, né? Era um time que tava... a gente sabe que o time que fim deu Regina, né? Hoje em dia, né? Mas realmente era um time não era assim, de longe não era um dos melhores, né, da liga italiana, né? E consecutivamente ele lutava para sair do rebaixamento. Sim. Né? Então Nakamura foi mais para a possibilidade de você ter um bom nome ali para pensar em alguma coisa em questão de Copa, né? Porque em campeonato mesmo, naquela época ainda, era impossível você imaginar o Regina lutando por alguma coisa, né? E detalhe, né? Aquela época, essa época aí entre 2001 e 2007, né? Foi o auge do campeonato italiano. O campeonato italiano era o campeonato mais forte da Europa, tinha muitos craques, era um futebol muito pegado, né? Época dos zagueiros fortes, do Cannavaro, do Maldini, do Yapstam, do Materazzi, né? Só grosso. Aqueles times com Adriano, com puta merda, né? Só com jogador. Eu falo grosso no sentido de cavalice, não de ser ruim no futebol. Não, é porque é pegado. A parada ali é trash. Aquele Gattuso no meio campo que não aliviava, Felipe Inzaghi, né? Pô, exatamente, até os atacantes batiam, né? Pô, a galera ali, se você bobear, você levava uma pancada de graça ali, né, cara? Né? Tomar cuidado. Época de Zidane na Juventus, né? Pô, começo dos anos 2000, ali, 99 para 2000 ali. Na verdade, os anos 90 inteiro, né? E a boa metade dos anos 2000, praticamente você ia pra qualquer lugar do país, aqui no Brasil mesmo, você só via gente com camisa de fora com time italiano, né, cara? Time italiano, era Milan, Juventus, Inter de Milão, né? Você vê a camisa de tudo. Roma, tinha muita camisa da Roma. Roma, pô, do Eterno Totti, né? Pô, ter outros jogadores excepcionais que passam pela... Então, pô, é uma liga excepcional que morreu com o passar dos anos, né? Mas aquela época do auge mesmo, uma grande pena, mas aquela época mesmo, cara, era o auge dessas equipes, né, cara? E 2 coisas acabaram matando o futebol italiano, né? Primeiro de tudo, a corrupção, muita falcatrua, e a própria crise financeira, né? Que acabou apertando a cueca da Itália, né? Pois é, e onde é que a gente vê muito disso hoje em dia, em 2015? Corrupção, problemas financeiros no país, campeonato decaindo cada vez mais, times excepcionais aí perdendo de 6, 7-0. Então a gente vê realmente que a corrupção e a falta de bons craques e a saga ruim, né, chegou no Brasil, né?
atravessou a nada, né? A nada, cara. E esse time do Regina, ele teve até que bons jogadores. Eu tava dando uma olhadinha aqui pelo retrospecto dos times, né? Passou o André Pirlo, passou o Zanetti, né? Passou Edgar Barreto, né? Aquele paraguaio que nem falava, parou Paredes, parou Jorge Vargas do Chile, passou muito jogador bom pra esse time, né? O próprio Mozart, né, brasileiro, que fazia dupla com o Nakamura ali no meio campo. Passou muita gente boa mesmo, cara. O Mesto, né, que jogou até pouco tempo jogar pelo Genoa também. Então passou muita gente de nome, né, dentro do futebol italiano, né? Era um time muito bom mesmo. Bom, que nem eu falei, né? Temporada 2003-2004, a equipe passou boa parte ali sendo rebaixada, inclusive. E assim que o Nakamura voltou, o time deu aquela respirada e acabou escapando. Falando na outra temporada, né? A última dele pela equipe da Reggina, que foi a 2004-2005, voltou a fazer um torneio cheio, né? Uma temporada completa. Mais uma vez arrebentou e mais uma vez salvou o time da degola, né? O grande problema é que o Nakamura jogava muito, dava muitas assistências, mas os seus companheiros acabavam perdendo muito gol, né? E vendo isso, o Nakamura decidiu que era hora de uma nova aventura, de uma nova jornada, porque ele já estava estressado com isso. Ele fazia o time jogar, na hora de finalizar acabavam cagando ou estragando as jogadas. Pois é, Elias. E a gente olhando rapidamente aqui sobre o retrospecto do Nakamura, né? Então ele saiu na metade de 2002, né? Do Yokohama F. Marinos. Né, jogou então, teoricamente, a rodada praticamente o ano inteiro do ano 2002-2013, né? Temporada de 2002-2013 pelo time do Regina. Fez 32 partidas, 7 gols e 4 assistências, né? Na Copa, né, juntando Copas e outras coisas, o Nakamura teve 4 participações e apenas um gol. Na temporada 2003-2004, o Nakamura teve 16 jogos, né, teve uma da lesãozinha dele ali, que ele ficou alguns jogos fora, teve apenas 2 gols, né, e também teve 2 participações em Copa da Itália, etc e tal. No ano de 2004-2005, né? Talvez seja um ano voltando a ser um ano muito ativo dele dentro do Regina. Talvez a melhor temporada dele. Sim, e talvez uma das piores do próprio time do Regina, né? O Nakamura fez 33 aparições, tem 2 gols, né? Não participou da Copa da Itália, porque o time do Regina já estava, né, em maus lençóis, né? E ao todo, né, contando todo esse momento do Regina, o Nakamura fez 81 jogos com 11 gols, 6 assistências, né? E infelizmente acabou não participando de nenhuma vez da UEFA Champions League, né? Nesse primeiro momento. E teve digamos que uma passagem meio que mediana na Copa da Itália, não por culpa dele, mas sim por culpa do time do Regina, que era muito ruim. É bom, falando da Regina aqui na temporada 2002-2003, a equipe ficou em 15º com 38 pontos, lembrando que a 16ª quem caía, que era o Piacenza, né, terminou com 30, teve uma certa gordurinha. Na temporada 2003-2004, a equipe da Regina acabou terminando na 13ª colocação com 34 pontos. O primeiro que caiu foi o Perugia, né, a equipe que jogou na Cata nos anos anteriores, que caiu com 32, né, aí a coisa ficou um pouco apertada. E na temporada 2004-2005, a Regina também não caiu por um certo aperto, né? Terminou em 13º com 44 pontos. E o Bolonha, que foi a equipe que caiu, né? Ficou ali com 42. Você vê, né? Apertado, né? Bem apertado. Bem, então não dá pra dizer que era o Nakamura que não fazia uma coisa. Era realmente o time que não ajudava. Mas também a limitação do time da Regina também era gigantesca. E o Nakamura fez certo, né? Tentou 3 temporadas, o time acabou não rendendo o que ele esperava. Ele já tinha conseguido um marketing gigantesco, né? Por mais que tenha ficado fora da Copa de 2002 por lesão, né, Elias? É isso, né? Exatamente. Então... lesão e uma certa pipocada. Sim, Então ele acabou tendo todos esses anos posteriores à Copa do Mundo para se consagrar dentro do futebol italiano, conseguir um olhar, né, de alguns times de fora, e ali veio talvez o melhor time, né? Tem gente que fica ali entre Yokohama e Celtic, né? Mas para mim, em questão de campeonato, o Celtic tinha um outro nível de campeonato naquela época, né? Começo metade dos anos 2000 ali. E ali o Nakamura conseguiu um espaço e conseguiu render, para mim, eu acho que o melhor futebol dele de todos os tempos, né? E é disso que nós vamos falar agora, Tiagão. A temporada no Celtic. Os anos do Celtic, cara. A nostalgia batendo.
Já tá dando vontade de chorar. Mas o melhor e mais glorioso período da carreira do fantasista, né? Nakamura, tô até falando mais leve, né? Como o ouvinte pode perceber. Ele que acabou chegando em julho de 2005 em Glasgow para mitar. Chegou em Glasgow para o mundo, né? E na época ele até foi cogitado para jogar em outras equipes, né? Na Espanha, no Atlético de Madrid, no La Coruña, também lá na Espanha, Borussia Dortmund e também o Borussia Mönchengladbach. Mas ele acabou sendo seduzido pela proposta do famoso Gordon Strachan, né? Um dos treinadores mais malucos que eu conheço na história do futebol mundial, não só do escocês. Né? Maluco, mas muito competente. Competente mesmo, né? Com um time de bosta, ele acabou transformando a equipe no tricampeão escocesa, passando de fase várias vezes no Champions League. Naquela época eu não via isso, mas agora eu percebo, né? Enfim, nossa. Essa parte do programa... E ele fez certo, cara. Ele fez certo. Porque na Escócia sempre teve 2 times e um geralzão, né? Que era Rangers, né? E Celtic. Né? Então ele foi entre escolher para um La Coruña, né? Que talvez ia sofrer ali, que nunca ia ganhar nada do... A gente já falou de 2005, galera. Lembre do Real Madrid em 2005. Então, aí beleza. Pensou talvez em Alemanha. Pense no Bayern de Munique de 2005. Com Oliver Kahn, né? Então, pô, nem sei quando jogavam ainda, mas era o antigo time do Oliver Kahn. Então, tipo, o time do... Essas ligas tinham times muito fortes, né? Muito fortes mesmo, e o Nakamura sabia que fosse pra lá, ele tinha dificuldade de ser campeão. Indo pra Escócia, a situação era diferente, né, cara? Ele ia pro um dos melhores times da Escócia, né? O melhor. Pra mim, claro, o melhor, com certeza também. É que o Rangers naquela época ainda batia de frente com o Celtic, né? Com certeza, era disputado a tapa o campeonato. Continuando. Nossa, olha, Thiagão, essa parte do programa até me emociona falar, viu? Porque foi graças ao Nakamura que hoje eu sou torcedor do Celtic, né? Olha, eu vou contar uma história pro ouvinte, e se você não se emocionar, ouvinte, tudo bem, mas eu me emociono. Graças a um japonês, eu amo um time escocês de colônia irlandesa, né? Isso aí que é globalização, né? Pois é, cara. E isso talvez é a alegria do futebol, né, cara? Então... Unir 3 nações, né? Exatamente, cara. Tipo, você pode até não ser muito fã do Celtic, ou não conhecer o campeonato escocês, ou você ser fã do campeonato escocês, não ser fã de futebol japonês, entendeu? Mas é realmente uma coisa ligando a outra, cara. É uma coisa que só 4 linhas com 2 gols, 22 malandros, entendeu? É a bola pra conseguir trazer, né, cara? Realmente. Bom, Nakamura ganhou, só 7 títulos nacionais pelo Celtic, né? Foi tricampeão escocês, né? 5-6, 6-7, 7-8. Tem o título da Copa Escocesa e 3 da Copa da Liga, né? E também fora vários títulos individuais que ele acabou recebendo. Tanto que logo de cara na temporada 2005-2006 foi eleito o melhor jogador da Liga, né? E o melhor jogador aí do Celtic. Ele ajudou muito a equipe dos Hoops, né, a ser tricampeão escocês consecutivo. E era algo que não acontecia há décadas no Celtic, né? Para você ver a diferença e a importância que o cara teve, né? Foi decisivo nos jogos finais das 3 temporadas, foi decisivo em jogos da Champions League, que eu vou falar daqui a pouco, né? E, cara, quem viu, né? O fantasista arrebentou pelo céu. Cara, só de lembrar já me emociona, cara. Que, olha, foi o melhor período da minha vida futebolística. Porque realmente... E dele também. E também porque tem todo... Quem assistiu, quem viu, também tem todo aquele peso de ser a época da nossa infância, né, adolescência, né, onde tudo era mais fácil, onde as preocupações não eram tão grandes, então a gente podia se deliciar mais com o futebol, parar e ver 2, 3 jogos seguidos, ver 3, 5 ligas na mesma semana, era outros tempos, né, cara? Exatamente. E o Nakamura, pra mim, foi muito interessante, assim, porque eu conheci o Campeonato Escocês muito tarde, muito tarde. Porque, como eu já falei em outros campeonatos, outros Renomaru já, eu não tinha TV a cabo, entendeu? Demorei muito para ter um computador e internet e tudo isso. Então, muita coisa que eu via era por revista,
né? Ou era por pessoas que conheciam mais de futebol que eu e me contavam essas coisas, né? E quando eu tive os meus primeiros acessos ao futebol escocês, foi pelo videogame, entendeu? Então, naquela época ali tinha muito FIFA, né? Que era um futebol que eu não gostava, mas tinha vários campeonatos, entre eles os escoceses. E a Master Liga, né, e as ligas de você jogar no FIFA eram muito legais. Você escolhia um time e jogava a liga inteira, todas as ligas relacionadas àquele time, né? Então, o Campeonato Escocês tinha o Campeonato Escocês, tinha a Scotland Cup, tinha a Liga Cup, tem a UEFA Champions League, né? Todos esses negócios. Então, eu, jogando por brincadeira, conhecia o Campeonato Escocês. Né, jogando ali eu fiz um campeonato com o Rangers ainda. Aí eu quis conhecer um pouco mais. Aí eu descobri que o Nakamura tinha um jogador japonês despontando lá, entendeu? Então, uma coisa foi ligando a outra. E a Copa do Mundo de 2006, né, foi um boom também, porque você pegava o álbum de figurinhas, pegava as revistas sobre isso e falava lá, o Nakamura tal, joga na Escócia. Eu falei, caraca, velho, um japonês joga na Escócia, entendeu? Eu preciso ver, eu preciso entender isso, ver como é que funciona isso, entendeu? Porque até então, o único nome que a gente conhecia de grande era o Nakata, entendeu? E a gente colocava na internet pra baixar os vídeos, né? De casar, essas porcaria, emulha, essas porcaria tudo. A gente conseguia vídeos de um cara dibrando, um japonês dibrando, cara, era de se encher os olhos. E aqueles que acham que o Nakamura só fez sucesso no Campeonato Escocês porque na Escócia não se joga futebol direito, pessoas que não sabem nada sobre futebol. Porque por mais que o Campeonato Escocês não seja uma beleza de técnica de futebol, e seja um campeonato que tem seus defeitos, um deles é a hegemonia de 2 times, é um futebol muito pegado. É um futebol mais ou menos do nível de atrito que é teoricamente o campeonato inglês hoje em dia. Né? Um campeonato de muita força bruta, onde um japonês franzino tinha tudo para fracassar. Né? Onde muitos fracassaram. Né? O próprio Mizuno, que foi pro Celtic, acabou não virando nada, e mais ou menos ele era para ser o meio que sucessor do Nakamura, né? Teve outros jogadores que jogou em campeonatos parecidos, né, de muito contato, e acabaram não fazendo muita coisa. Então, você ser um jogador meio campo, né, canhoto, né, e ter feito tudo aquilo que ele fez nesse time do Celtic, realmente demonstra uma habilidade excepcional em lances individuais, que é praticamente isso que resume muito o Nakamura. Mais do que um exímio batedor de faltas, o Nakamura era um excelente jogador no 1x1, cara. E no 1x1, cara, você pode colocar qualquer vídeo no YouTube, cara. Se você vê os dribles do Nakamura hoje, são dribles que eu vou falar pra você, Elias. São dribles que eu não vejo hoje em dia no futebol. Né? Cada vez mais raro, Exatamente. Né? Essa individualidade, essa habilidade. E o cardápio diferente de dribles, né, cara? Então o cara passar pelo lado, não é o cara só da caneta e passar por trás do jogador. É o cara que inventava, que tentava modificar o drible de acordo com a situação que ele estava, passar entre 2 jogadores, toque, calcanhar, toque de letra, lançamento, entendeu? Então, tipo, o Nakamura é um jogador que tinha uma velocidade no pensamento, no agir, que era excepcional. Né? Por isso que ele se tornou da Escócia a lenda que foi, né, cara? Então é muito de méritos, muito de méritos. Eu só fico um pouco triste assim, às vezes, quando eu percebo algumas críticas. Algumas críticas são realmente verdade sobre alguns jogadores e algumas situações de campeonatos, mas quando você generaliza muito isso, você acaba meio que vedando os seus olhos para uma realidade que é muito maior daquilo que você imagina, né? Ai, Thiago. Tá foda, né? Ó, números sobre Shinsuke Nakamura no Celtic, temporada 2005-2006, 38 jogos e 6 gols. Temporada 2006-2007 foram 50 jogos e 11 gols, né? Uma temporada muito pegada, né? Principalmente a parte da época de Champions League, né, com o Nakamura, né, onde ele fez 2 gols, né? Temporada 2007-2008, temporada que eu acompanhei um pouco mais de perto. O Nakamura teve 36 jogos e 8 gols. E temporada 2000-2009, infelizmente a última, Nakamura teve 42 jogos e 9 gols, totalizando um total de 166 jogos pela camisa do Celtic e 34 gols. Olha só, olha a diferença do Regina, cara. Olha a diferença do Regina, olha a diferença,
olha a diferença do Marinos, cara, entendeu? Tipo, é um futebol mais pegado, jogou um pouquinho menos que a primeira passagem pro Marinos e fez praticamente quase a mesma quantidade de gols, cara. Então, e aí? O campeonato escocês era tão fraco quanto o futebol japonês? Não, muito, muito pelo contrário. Era um futebol muito mais avançado que o futebol. É um futebol centenário, né? O futebol escocês. E o Nakamura conseguiu mostrar mais ou menos, da mesma maneira, de uma maneira muito mais evoluída, aquilo que ele demonstrou dentro da J1 e mais ou menos que ele conseguiu tentar mostrar no limitado time do Regina. De lances, eu acho que se a gente for citar todos os lances, a gente fica aqui mais ou menos 1 hora. Mas eu vou falar uma coisa pro Elias. Mas tem uns que tem que falar. Tem uns que tem que falar. Fica à vontade, cara. Sei que é o grande torcedor do Celtic e você tem mais o direito de começar com as honras. Bom, primeiro de tudo quero dizer que pela primeira vez na história da carreira do Nakamura, né, ele acabou anotando hat-trick pelo Celtic. Aliás, ele fez vários, né? Deixou o seu nome na história do clube. Demorou para um japonês fazer hat-trick depois do Nakamura, hein? Nossa senhora. E como, né, Thiagão? Mas, falando aqui das memórias do Nakamura agora, a primeira que eu quero falar foi justamente do primeiro gol que ele marcou na Champions League, né? Infelizmente, por culpa do Gravesen, o Japão, olha só, o Celtic acabou sendo derrotado naquele jogo contra o Manchester United, né? Por 3-2, mas aquele gol de falta dele no Old Trafford foi sensacional, né? Chutando no cantinho ali. Van der Sar nem se mexeu, rapaz, só ficou olhando a bola passar, mas devido ao erros do Gravesen, né? A gente acabou perdendo aquele jogo. Mas quando o Nakamura fez o gol, eu saí correndo pela casa, até tropecei no aparelho da TV a cabo, né, no fio, acabei derrubando o aparelho. Foi um rolo, rapaz, de tanta euforia. Foi o chute que fez a curva? Não, esse foi o que ele bateu por cima da barreira, né? Ah, tá, o chute de falta, né? Mas, dessa mesma temporada, né, no jogo seguinte, novamente contra o Manchester United, né, 35 minutos segundo tempo, uma falta até longe da área, né, Thiagão? Bem longe mesmo. Nakamura, ninguém achava que o Nakamura ia fazer o gol, né? Deu aquele chute despretensioso que fez aquela curva sensacional e entrou na gaveta do Van der Sar. O Van der Sar que é um goleiro que tem 1,96m, 1,98m, não lembro. Mesmo com toda essa altura, se esticou inteiro, não alcançou. Só vi as peninhas da coruja voando ali naquele chute. E o Van der Sar, que era um gigante, né, cara? Um goleiro, um goleiro sensacional, cara. Exatamente. Um dos poucos, teve poucos bons goleiros depois do Van der Sar. O próprio time do Manchester United não tem um bom goleiro desde o Van der Sar. Até o De Gea hoje em dia, mas o Van der Sar é o grande nome daquela geração, da boa geração do Manchester United daquela época. E foi o gol mais bonito, um dos mais bonitos de falta que eu vi até hoje, cara. Aquela bola morrendo na gaveta lá, né? A bola sem usar força, né, cara? Só na categoria. Só, né, o jeito. Só o jeito. Colocado com a mão, que nem diz meu pai. Exatamente. E não podemos deixar de citar, né? O gol mais emblemático dele, naquele Old Firm da temporada 2007-2008, já no segundo turno, né? Em que o Celtic acabou vencendo por 2-1. Era para ter vencido com 2 gols do Nakamura, né? Mas o idiotão do zagueiro foi lá. Na hora do segundo gol, o Nakamura ia fazer outro gol na gaveta, né? O zagueiro acabou botando a mão na bola ali em cima da linha, acabou sendo expulso. McDonald acabou desperdiçando o pênalti, inclusive, depois em seguida, que foi uma desgraça. Mas o primeiro gol do Nakamura foi sensacional, né? Só de lembrar daquele gol, ele acabou pegando a bola no kick da bola, né, Thiagão? Sim. Ele deu aquele chutão assim, a bola faz uma curva sensacional que acabou enganando o goleiro McGregor, né? O McGregor também tentou se esticar de qualquer maneira, mas a curva simplesmente fez na cara dele, né? Exato. A bola tava indo reto, de repente faz uma curva para a esquerda, se eu não me engano, matando o goleirão. O estádio foi abaixo, né? Tava até um silêncio assim na hora antes do gol, né? E aquele o estádio chegou a tremer. E cara, esse foi o gol mais emocionante, mais lindo, mais maravilhoso. Se você puder providenciar a imagem do gol pra galera, sim, puder linkar, mostra, porque para quem é torcedor de Celtic, para quem curte o Nakamura,
Olha, me faltam até palavras pra descrever o que foi esse gol, cara. O narrador, cara, na hora do chute, cara, o cara não acreditava, entendeu? Tipo, se você pegar pra ver, puta, cara, qualquer momento da sua vida, você pegar pra ver esse momento, esses últimos 2 minutos do jogo ali, e você vê o narrador gritando o chute, cara, porra, é sensacional, cara. E eu vi ao vivo esse jogo, então na hora do gol eu gritava, eu chorava, eu não sabia o que fazer, sabe? Que olha, foi marcante, cara, foi marcante. Só de lembrar eu já me emociono aqui, o olho já começa a umedecer. Eu imagino, porque realmente ter visto isso ao vivo deve ter sido sensacional mesmo. Nossa, e esse jogo foi muito, muito complicado, porque o Rangers chegou a empatar o jogo, né? Uhum. E o Celtic venceu a partida aos 45 do segundo tempo, com o gol do Venegor, né? Grande Venegor Kesselink. Passa do McDonald, o Venegor de cabeça. McDonald que até, como eu falei, né, anteriormente, errou o pênalti, né? Errou. Na cobrança quando o Nakamura ia fazer o segundo gol dele na partida, né? E, cara, esse jogo foi o que decidiu o campeonato. E se você vê o time do Celtic daquele ano também era um time também sensacional também, né, cara? Tinha nomes ali que são lendas praticamente do time até hoje, né, cara? O Venegor, Boruts no gol, o Boruts, Venegor, a dupla de zaga, Gary Calder e McManus, né? Putz, McManus, caraca, isso é muito saudosista, cara. Meio campo Aiden McGeady, o próprio McDonald, o contestável, né? Lee Naylor ali na lateral. O Lars já tinha parado já, né? Já tinha saído. Já. Tínhamos ali o Snow, lembra do Snow? O Snow, nossa, esse é muito old, hein, cara? Caraca, esse era sempre reserva do meu time. Meu também, né? Imagina se esse titular. Pô, tinha Brown. O Scott Brown chegado, o Paul Hartley também, né? Meio campo. Presley também, que era lateral. O time inteiro é sensacional. Dentro do campeonato escocês, cara, é um time sensacional, cara. O time do Rangers também tinha jogadores excepcionais também, cara. Tipo, era a base da seleção escocesa, praticamente Rangers e Celtic. Pô, não tinha como ser diferente, cara. O jogo entre Celtic e Ranger era sempre um pega pra capar, cara. Você nunca sabia quem ia vencer, dependia muito do primeiro tempo de cada um do time. Era sensacional, cara. Era sensacional mesmo. E lembrando que nas temporadas passadas tivemos também jogadores como o John Hartson, né? Também o próprio Zuravsky, né? O The Magic, que era o apelido dele. Zuravsky, caraca. Maciej Zuravsky. Será bom, cara. Liso. Mark Wilson também, lateral. O Killing, lembra do Killing, que era jogador da Nova Zelândia? Nossa, caraca, velho, você foi longe agora, hein? Puta que pariu. O Killing que quase fez um gol contra o Milan, nunca me esqueço naquela na Champions League 2007-2008. Naquele jogo, inclusive, que o Celtic acabou vencendo por 2-1 no finalzinho, que veio aquele torcedor e deu um tapinha na cara do Dida, que o Dida fez o maior escândalo rolando na grama lá, lembra? Lembra desse jogo? Sim, lembro. O Dida achou que o cara ia expulsar o cara. Será que passou pra coisa do Dida, né, cara? Puta de uma cena ali. Sei. Pô, teve a final, né? Teve a grande final do Celtic contra o Porto, né? De uma das Champions que acabou dando o time do Porto, né? Era a Copa da UEFA. A Copa da UEFA, putz, olha, era outros tempos, hein, cara? E nesse jogo, o estádio cabia lá, foi em Sevilha, né? Cabia 50 e poucos mil, mas o Celtic levou 150 mil torcedores pra Espanha. Cara. Você pensou nisso, cara? Foi a maior migração de torcedores na história do futebol europeu. Caraca, velho, gente pra caramba, velho, é muita gente. A maior peregrinação no futebol. Sensacional, cara. Falta palavras sobre isso, cara. Cara, tá achando que é fácil? É fácil não, cara. Você torce daquela época lá, o cara tinha muita de vontade pra ir atrás do seu time onde quer que ele fosse, cara. Exatamente. E uma coisa que eu queria falar, cara, nessa temporada de 2007 e 2008 da Champions League, que foram jogos emocionantes, né? Vencendo o Milan no finalzinho, vencendo a equipe do Shakhtar Donetsk no finalzinho, também aquele... Nossa, o gol do Donati ainda, lembra do Donati? Donati. Máximo Donati. Esse já não lembro mais, né? Italiano.
fazendo gol no finalzinho, rapaz do céu, foi sofrido, ganhando do Benfica, né, também. O Celtic que teve uma coincidência nas Champions League de 6-7 e 7-8, né, perdeu os 3 jogos fora, mas venceu os 3 jogos em casa. Isso que acabou classificando para as próximas fases, né? Porque senão, né, se não tivesse feito esses jogos, né, não tinha nem o que fazer, né? Ah, e o detalhe na temporada 2006-2007, que o Celtic venceu por 1-0 o Manchester United, né? Que o Boruc pegou o pênalti de Sarra no último lance. Era para bater o Cristiano Ronaldo, o pênalti, Sarra não deixou. O Boruc foi lá e catou o pênalti. Sarra que voltou, que depois faria dupla com o Nakamura, né? Na passagem lastimável, né? Que é o próximo time, né? E que, infelizmente, essa época do Celtic eu não peguei assim tão bem quanto você, cara. Mas a época do Espanhol, aí eu já tava Pegou logo a zica, peguei logo a zica, assisti jogos, vi a produção do Nakamura no jogo, porque tem toda uma história e que poucos viram, né? Porque realmente foi ali o último time do Nakamura na Europa, né? Infelizmente foi o mais ingrato, talvez, ali, né? Mas sobre o Celtic, esse momento mais incrível, assim, você acha que esse jogo contra o Rangers ou esse jogo contra o Manchester United foram os auges do Nakamura, talvez, Foram. Como jogador? Os dois principais jogos, dos maiores auges, né? E detalhe, né? O Nakamura, em 2 temporadas seguidas, ele fez o gol do título, né? Temporada 2006-2007, em uma cobrança de falta, ele contra o Kilmarnock, né? Se eu não me engano. Foi em 2007-2008 essa, contra o Kille, né? Kilmarnock, time de azul. Nakamura fez o gol de falta nos momentos finais, dando o título para o Celtic, né? Temporada 2007-2008, que acabou sendo apertada por uma diferença de 3 pontos. O time acabou vencendo. O Celtic ficou em primeiro com 89, o Rangers em segundo com 86, né? Na temporada 2006-2007, se não me engano, contra o Dundee United, ele acabou marcando o gol do título também. É estrela ou não é, né, cara? Assim. É, rapaz. Mas falar uma coisa, Elias. O Nakamura, ele acabou o contrato dele e não teve uma possível... para possibilidade de uma continuidade. Você sabe, pelo menos, a gente nunca vai saber detalhes de algumas coisas, né? Mas pelo menos tentar imaginar ou explicar por que ele não continuou no Celtic, então por que não tem uma recontratação dele? Não, na verdade ele saiu porque ele quis. Ah, foi porque ele quis. Exatamente, ele falou que queria jogar na Espanha. Um dos grandes objetivos dele era jogar no futebol espanhol. Tsubasa. E acabou se fudendo. Pois é, cara, porque o espanhol... O Celtic fez uma proposta de dobrar o salário dele, pra ele ficar mais um pouco lá. Tanto que a última temporada o Celtic acabou sendo vice-campeão, né? A última temporada ele acabou não vencendo nada. E o Celtic não passou de fase na Champions League, né? Que foi um pouco frustrante. Mas o Celtic ofereceu renovação do contrato, ofereceu para dobrar o salário, mas ele quis sair. Ele saiu por conta própria. Entendi, cara. Bem, o Nakamura chegou no time do Espanhol como uma grande contratação, né? Teve uma apresentação lá para mais de 12 mil pessoas no estádio, Nakamura camisa 7, e começou meio esquisito com a camisa já, né? Quando eu vi ele com a camisa 7 eu fiquei meio... né? Mas beleza, chegou com todos os status, eu vi toda a apresentação dele no time, todas as coisas, e ele e o Sarra vieram como os grandes reforços para aquela temporada 2009 e 2010, né? Só que aí, cara, o que você viu em campo era um time muito travado, aquele time do Espanhol, um time muito limitado. Se eu não me engano era o Pochettino, né? O treinador. Exatamente, aonde tinha o grande craque Tamudo, né? O espanhol, que era o grande querido do time do Espanhol. Se eu não me engano, cara, foi até um negócio, tem uma coisa complicada, que foi um pouco antes do Nakamura chegar no Celtic, perdão, um pouco do Nakamura chegar no Espanhol, teve aquele problema lá daquele jogador do Espanhol que morreu, né, Daniel Jarques, né, que ele era o grande nome do time do Celtic, junto com do Celtic não, perdão, do Espanhol, junto com o Tamudo. Então, todos os torcedores, eles tinham esse apelo muito forte, né, com o Jarque que morreu. Eu não lembro do que ele acabou falecendo, se foi um ataque de coração.
Teve esse momento meio negro do futebol, né? De muitos jogadores acabando morrendo, assim, por Se eu não complicações me engano, na médicas. mesma época acabou morrendo aquele Puerta também, né? Que também é Isso, espanhol, exatamente. jogador de Sevilha, né? Isso. E bem, a comoção foi gigante, né, cara? Tanto que o Tamudo, né, que é o Raul Tamudo, né, um jogador que jogava De nessa poucas palavras. que jogava nessa época junto com o Daniel Jarque, ele meio que assumiu o capitão do time, né, e acabou virando o grande nome, né. E estádio espanhol que tinha um negócio estranho naquela época, né? Na parte de baixo das arquibancadas eles colocavam uns panos assim, né? Você lembra disso? Eu não entendia muito qual é desses negócios de pano, não, cara. Eu não sei se era um negócio de torcida, se é alguma coisa relacionado à história do clube. Eu não fazia muito sentido pra mim, cara, mas eu achava legal. Mas tapava a arquibancada em vez de pôr gente lá pra ver o jogo. Nunca entendi também, cara. E outra, o espanhol também era um time muito B também, né, cara? Time B pra C também, né, do Campeonato Espanhol. Então não passava-se muitos jogos. Então tudo aquilo que eu vim de espanhol era de links mesmo, de internet em espanhol, né? Televisões locais e coisa e tal. E pelo que os narradores falavam, pelo jeito, né? Como você sabe, né, Elias, o Campeonato Espanhol é mais ou menos como se fosse um campeonato italiano. Um campeonato italiano não. O italiano e um pouco o campeonato argentino, assim, né? Você sabe que tem as transmissões locais e, putz, as transmissões locais são pouco, né? Pouco partidárias, né, cara? Então a TV local ali do time do espanhol ali exaltava o time e citava o Jarque todas as narrações, entendeu? Então, sabe, era um negócio meio que falso, porque dava a entender que o time do espanhol era um grande time, mas na verdade o time do espanhol era muito ruim, entendeu? E o último jogo do Nakamura que eu lembro foi um dos poucos jogos que passou acho que tava assistindo na ESPN, eu acho. E o Nakamura tinha feito um excelentíssimo primeiro tempo. O espanhol estava jogando, se não me engano, contra. Não sei se era contra o Sevilha mesmo, se era contra o Osasuna, não lembro. Era um time também meio B também. E o Nakamura fez um excelentíssimo primeiro tempo. E na volta do intervalo ele foi substituído. Né? E os próprios narradores falaram, mas por que ele foi substituído? O japonês fez um bom primeiro tempo, tentou dar passe pra gol, jogar individual, entendeu? E foi substituído. E depois de lá pra cá você viu Nakamura banco, jogando uma partida ou outra, entendeu? Tanto que essa com certeza foi os 6, 7 meses mais apagados dele, onde ele fez simplesmente 15 jogos, né? E não fez nenhum gol. Foram 3 jogos pela Liga do Campeonato Espanhol, 2 pela Copa del Rey, né? E só, entendeu? Sem nenhum gol, sempre banco, sendo substituído no meio do caminho, entrando nos 70 minutos do segundo tempo, sabe? Então foi uma passagem esquisita, sabe? Eu não sei explicar assim o que aconteceu com o Nakamura. Talvez ele tenha sido um pouco ganancioso demais ou ingênuo demais, achando que ele poderia fazer ele, né, esse time do espanhol um time vencedor, quando na verdade o time do espanhol era um time muito ruim mesmo, né? E foi o grande fracasso da carreira dele, Sim, né, com certeza, pô, de longe, né, cara? Imagina, 15 jogos, cara, sabe? Quebra de contrato, entendeu? Ter voltado pro Marino, sabe? Tipo, é difícil, né, cara? Pra você ver, o Nakamura quebrou o contrato, cara, entendeu? Era 3 anos, né? Se não me engano. Exatamente, 3 anos de contrato, entendeu? Uma grana muito grande, porque ele veio como o jogador principal. É isso que ele é esquisito. Entendeu? O cara veio com status de craque, junto com o Sarra. Nem ele nem o Sarra jogava, entendeu? Então, tipo, não dá pra entender, sabe? O time do espanhol, pra mim, sabe, era muito. É um grupo. Na verdade, acontece muito no campeonato espanhol, né? É a panela, né, cara? Se você não faz parte da panela, você tá fudido. E acho que o Nakamura, infelizmente, errou indo para esse time do espanhol, infelizmente acabando ali a sua trajetória brilhante até então nos campos europeus, né? E o que acabou ocasionando um retorno para casa um pouco precoce, né? Voltando aí para a equipe do Marinos. Ele, como não era esperto, né? Como ele era esperto, ele não queria ficar fora da Copa do Mundo, Sim. né? E foi para um time que com certeza ele seria titular e também principal estrela, ficar garantido. E foi o retorno da lenda.
A primeira temporada do Nakamura foi boa, né? Mas não espetacular. Sim. Eu achei que foi. Em 2011 ele acabou virando capitão do Marinos, né? Desde então não perdeu a faixa. E o grande vacilo aconteceu em 2013, Nossa. né? Que tenha sido aí o grande trauma da carreira do Nakamura. Apesar de eles terem vencido a Copa do Imperador, né? Mas deixaram escapar um título que tava garantidaço da J-League, rapaz. Exatamente, o ano inteiro na frente, cara. Um ano inteiro na frente, assim como o Mia, né? Nessa temporada tava 15, 16 pontos à frente. Deixou a equipe do Hiroshima abocanhar o título. Nossa, esse ano eu senti raiva. Não, 2013 foi triste. Não sou torcedor do Yokohama Marinos, mas eu senti raiva do Yokohama nesse ano, cara. Só deixar um abraço aqui pro nosso querido Renan Teixeira, né? Que é o nosso mais ilustre fã do Nakamura e do Marinos. Sofreu como ninguém. Se ele não se matou nessa empreitada aí do Marinos, ele não se mata mais, cara. Porque era pra cometer suicídio, cara. Pois é, mas ainda bem que tava ganho. Ainda bem que o Renan é mais forte que tudo isso, passou bem por isso, mas com certeza deve ter sido muito dolorido, porque quando você tá muito na frente, você perde o título, cara, é muito ruim, cara, porque é diferente do time que tá tentando chegar no alcançar o líder e não consegue. Você estava sendo líder, você já estava com tudo na mão, era só você manter aquilo que tá fazendo, entendeu? E uma coisa interessante, né, que o ano 2013 foi tão emblemático para sua equipe, que foi o ano onde o time do Marinos teve a maior média de espectadores por jogos, né? A média é mais ou menos 27.4 mil torcedores por jogo. E nunca mais o time do Marinos conseguiu alcançar essa meta por campeonato, entendeu? Então a meta foi caindo, né? Porque, claro, foi um puta balde de água fria, você ter sido líder do campeonato inteiro e ter perdido da maneira que perdeu, né, o time do Yokohama, aquele título 2003 da J1, né? Exatamente, né? Olha, é traumatizante, né? Mas, com certeza o Nakamura voltou a escrever a história do Marinos, né, Thiagão? Fez temporadas espetaculares. Com certeza em todos esses anos foi o grande nome do time, né? Uhum. Principalmente a temporada 2012, que ele arrebentou também. E essa temporada 2013, onde ele acabou destruindo também, jogando muita bola. Acabou sendo nomeado como MVP, né? Exato. Melhor jogador da liga novamente. Algo inédito no futebol japonês, né? Nunca um jogador havia sido 2 vezes eleito, né? E ele voltando, claro, sendo parte do Best Eleven da J-League, né? Que sempre acontece no final do ano, eleitos, né? E assim, do Yokohama sempre vai 2 jogadores do Best Eleven, né? O Yuji Nakazawa, né? E o Shunsuke Nakamura, né? Teve outros jogadores que também já chegaram aí, já, né? Nos anos 90 lá, o Masami Hara e outros jogadores, né? Mas né, de 2005 pra frente só dava ali o Nakazawa e depois o Shunsuke Nakamura quando voltou pro time do Marinos. Uhum. Tiagão, encerrando os clubes, bora pra fase de seleção? Bora para a seleção. Último detalhe sobre a questão de números, né? Lembrando que esses números não estão atualizados muito bem com os anos 2015, né? Mas esse retorno ao Marinos deu até o momento que foi postado, né, nos links onde a gente pegou as informações, 209 jogos, né, nesse temporada de 2010 a 2015 pelo Marinos, e até então 39 gols, né, pelo Yokohama Marinos, ou seja, né, o Marinos é o time que o Nakamura mais fez gols, né, 38 gols na primeira passagem, agora mais 39, somando as 2 passagens, Nakamura tem mais de 300 jogos, né, com a camisa do Yokohama Marinos, né, que é o time do coração, porque o Nakamura sim tinha a possibilidade de poder jogar em qualquer time da J1, se quisesse, mas no coração ninguém manda, né, e se ele acha que o Yokohama é o time que tinha que jogar, tinha que acabar a carreira dele, tinha que jogar até onde ele puder, então tá certo ele fazer aquilo que ele acha melhor mesmo. São 39 gols que você falou? Isso. Em metade disso, de temporadas, ele fez 38 no Celtic, né? Olha aí, como ele jogou lá, né? Pois é claro que o torcedor do Marinos quer ver era aquele Nakamura do Celtic, né? Mas não dá, né, galera? De 2008, 2009. É idade, né? Pô, não é diferença muito grande, mas em um ano e depois do que aconteceu no espanhol, entendeu? É muito triste e também a
a J-League em 2010 era muito diferente da J-League de 2002, 2003, ali que o Nakamura jogou, claro. Entendeu? Era um outro nível, as equipes estão muito mais internacionalizadas, estão muito mais parelhas, com muito mais dinheiro para investir em muitas outras coisas. E aí, é claro, o time de Yokohama, como a gente falou em todos os Renomarus sobre J-League, o Yokohama luta por fora, né? Porque infelizmente o time que ficou no quase várias vezes, né? Fazer o quê, né? Infelizmente. Bom, falando da seleção agora, a carreira do Nakamura na seleção. Desde 1996 ele já fazia parte das seleções de base japonesa, né? Teve papel importante naquela Youth Cup, né, de 97, que até teve uma curiosidade, né, Thiagão, que eu tava pesquisando sobre camisas naquele site japonês, lá encontrei essa camisa dele. Eu tava na dúvida se era do Nakamura Shunsuke mesmo e era dele mesmo, lembra daquele dia? Sim. A gente ficou pesquisando na internet. Quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara? Quem que é esse número aqui? Depois a gente descobriu que era o cara mesmo. Depois acabou usando a camisa 16, né? Um negócio muito bizarro. E era do Nakamura mesmo. Enfim, e também teve papel importante nas Olimpíadas de Sydney em 2000. Nakamura, que atuou por 10 anos na seleção japonesa, exatamente 10 anos, entre 2000 e 2010. Foi titular decisivo na Copa da Ásia em 2000, né? E acabou ficando o ano todo como titular também. Mas aconteceu uma coisa engraçada na carreira dele, rapaz. Ele ficou exatamente um ano de fora da seleção japonesa entre março de 2001, né? Após aquele massacre francês lá em Saint-Denis, em que a França acabou derrotando por 5-0, né? A equipe do Japão. Depois sumiu. E ficou de fora da seleção até exatamente março de 2002, pertinho da Copa. Claro que ele teve uma lesão, né, séria ali no meio desse período, mas 2001 ele estava de boa. Enfim, com isso o Naka acabou ficando de fora da Copa das Confederações, né, onde o Japão jogou em casa e acabou sendo vice. Aí o título, né, a campanha mais expressiva da seleção japonesa, chegando numa final intercontinental, né, numa final mundial. Inclusive acabou perdendo para a França, inclusive 1-0, né? Aquele gol bizarro. Mas dessa vez foi de 1-0 só. O engraçado é que o Nakamura, no começo da era Trussier, ele tinha muita moral com o francês, cara. Mas aos poucos ele foi sumindo. Ele até teve na pré-lista de convocados para a Copa de 2002. Só que mais uma vez acabou ficando de fora de uma competição, né? Bom, em 2001 ele não ficou decepcionado, mas desta vez ele ficou e muito decepcionado. Fora da Copa, né, cara? É complicado. Mas o pior de tudo é que o Ono, Shinji Ono e o Morishima acabaram arrebentando naquele Mundial 2002. Daí não tinha como reclamar da ausência do cara, né? Os caras que entraram no lugar dele fizeram o trabalho muito bem feito. Fizeram o trabalho e provavelmente o Nakamura teria sido banco nesse Mundial. Detalhe é que ele até fez uns jogos, inclusive naquele jogo de Japão contra Japão em 2002, tem até umas fotos legais assim, de duas seleções se enfrentando. Ele até jogou bem, mas eu acho que na Copa, pelo que ele vinha jogando em 2002, nesse começo de ano, né, entre janeiro e junho, se ele tivesse sido convocado, se o Tricia tivesse dado uma chance a ele teria sido banco mesmo. Ah, sim, porque aquela seleção de 2002 ela é redondinha, com os jogadores encaixadinha, né? Não tinha, entendeu? Não tinha como você pensar em tirar o Toda, não tinha como você pensar em tirar o Minamoto, não tinha como você pensar em tirar ninguém ali, entendeu? Do meio campo, porque ela era toda encaixada, era foram vários anos, desde o final da Copa 98 até 2002, todo o preparamento, entendeu? Uma Copa dentro do Japão, entendeu? Então, tipo, é difícil. Se o Nakamura realmente tivesse que entrar de cima, ele teria que entrar logo em 2001 mesmo, entendeu? Não ter sumido um ano, como ficou fora das contratações, por causa de sua lesão, infelizmente, né? Isso ainda por Regina, que era um time mais ou menos, e também isso acabou meio que facilitando, né, essa ausência do Nakamura na seleção asiática, né, dessa primeira Copa do Mundo de 2002, né? Mas o sol nasceria novamente para o esquerdinha sensei. O sol nasce para todos, né, Thiago? Assim que o Zico assumiu o time, Naka virou xodó do galinho e aí nunca mais saiu da seleção. Em 2003, inclusive, né, até arrebentou fazendo gol olímpico,
marcou um golaço de falta na Copa das Confederações, deu aquele drible giratória, né? Passando por 2 defensores, deitou e rolou nos jogos no mesmo ano e foi peça fundamental, né? E também eleito o melhor jogador da Copa da Ásia em 2004, né? O título mais importante dele. E o detalhe é que ele foi bicampeão, né? Já havia vencido ali em 2000 também, que o Nakamura jogou nessa Copa da Ásia de 2004, rapaz, é brincadeira, né? Eram jogos sensacionais, aquela Copa da Ásia, né? Toda aquela repercussão que a gente já falou sobre jogar na China, né, cara? Isso, então... e ainda mais porque o Nakata tava de fora dessa Copa, né? Ele teve aquela lesão jogando pela Fiorentina, então o foco não tava dividido entre Nakata e Nakamura, foi só o Nakamura para essa competição e o foco foi direto para ele. E ele arrebentou, né? Fez muito bem o papel dele. Pois é, cara. E essa Copa da Copa da 2004 foi excepcional, né, cara? Por tudo que acontece. Uma coisa que eu acho engraçada, Elias, é que o Nakamura ele acabou nunca vencendo aquele Asian Football of the Years, né? O melhor jogador asiático do ano, né, cara? Em 2004 ele ficou ali em terceiro lugar, né, cara? Perdendo para um jogador ali do Bahrein e um jogador do Irã, assim. Mas ele acabou nunca vencendo, né? Faltou só isso, né? Essas votações aí são meio furadas, viu? Assim, não são a grande coisa, né? Engraçado porque que... Até aquele Ognenovski lá, aquele zagueiro da Austrália, né? Aquele grosso. Isso é verdade. Verdade, aqui, né? Em 2010, né? Vai sabe que é engraçado? E não, tá vendo aqui em 2009, quando o Endo venceu, né? O último japonês que venceu essa votação. Sabe quem foi em terceiro lugar na votação? Maki. Não, quem é o Nakamura? Olha só. Maluquice, cara, quem é o Nakamura? Aí em 2011, quem ganhou foi um cara do Uzbequistão e o Honda ficou em terceiro, sabe? É muito... Quem que é o cara do Uzbequistão? O Djeparov? Isso, Djeparov, exatamente. Mas esse é bom mesmo. Aí teve um cara do Irã em segundo, depois... Keisuke Honda em terceiro lugar na época que eu jogava ainda no CSKA Moscou. Então era bem maluco mesmo assim esses esquemas de você participar desses Asian Football of the Years, American Football of the Years, essas papagaiada toda. Mas esse ano 2004 foi o auge dele na seleção, né? Acho que foi o ano mais produtivo dele. Né? Por mais que não tenha sido o ano que ele tenha feito mais gols, né? Fez apenas 3 o ano inteiro pela seleção japonesa, mas foram gols importantes, né? Foi um jogador que se doou muito em campo, e o Zico, né? E malandro do jeito que sabia colocar ele nos momentos certos, na posição certa, né? Sempre pode bater falta, né? Então isso ajudou bastante que o futebol dele dentro da seleção asiática crescesse bastante, né? Que pra gente era o que mais importava naquela época, né? Sim. Bom, continuando aqui, Thiagão. Chegamos em 2005, o melhor ano na seleção, né? Fundamental na impecável campanha nas eliminatórias para a Copa do Mundo, destruindo na Copa das Confederações, né? De longe foi o melhor jogador japonês do ano. Sim. E o que ele jogou não foi brincadeira, né? Aquele jogo contra o Brasil, ele foi o rei no campo, né? Fazendo aquele golaço, quase marcando o segundo golzinho ali, acabou batendo na trave, né? Que o nosso querido Oguro acabou botando pra dentro, né? Bom jogo esse, hein? Puta merda, agora lembrando desse jogo, bom jogo esse. Rapaz, só não ganhamos por roubalheira, né? Exato. Garfaram o Japão no jogo. E também, 2005 também foi o ano que também a gente teve a primeira falsa esperança, né? Porque pelo ano 2005, 2006 era pra ser completamente diferente, né? Nossa, mas aí chegou 2006... Você quer que eu fale de 2006 já, então? Fazer o que, né? Aí temos o fatídico 2006. Com certeza é a parte mais dura e difícil de falar. Olha, confesso que dessa vez me caem lágrimas, só que de frustração, de tristeza. Olha, poxa, é difícil engolir até hoje, né, Thiago? Sim, aquela Copa é do ida, hein? A Copa de 2010, fichinha. A Copa de 2014, fichinha, mas 2006 foi difícil mesmo. E
E o pior é que foi um ano inteiro bosta, né, cara? Em janeiro já começou errado, as preparações, perder pra Bulgária, empatar com a A Escócia. moral embaixo do time chegando na Alemanha pra É, jogar a Copa, numa chave dificílima, dificílima mesmo. E aí, vencer apertadinho de Malta também. pois é, e ali o Nakamura, talvez, ao meu ver, fazendo um dos piores anos ali, né? Tirando 2001, 2002, onde o Nakamura jogou ao todo 7 vezes e fez apenas 2 gols, esses 2 gols em 2002, esse ano 2006 foi um dos piores, né? Também com 6 jogos, apenas 1 gol, né? A moral do time caiu muito depois daquela Copa de 2006, os amistosos posteriores, né? Tanto que uma coisa bem legal que após a Copa de 2006, no começo de 2007, onde o Nakamura voltaria a jogar bem, começou aquela grande corrente, né? Que é o famoso All for 2010, né, cara? Onde a Exatamente. galera tentou colocar todo o otimismo pra frente, pro Japão chegar bem na Copa, né? Que seria na África do Sul, né? Sim. Mas 2006 E, foi realmente um ano pra se esquecer também, assim. apesar dele ter se machucado, né? As Uhum. vésperas da Copa, ele poderia ter feito mais na Copa. Fez aquele gol xoxinho lá e tal. Mas poxa, né? Poderia ter exercido um trabalho melhor, cara. Não só ele, né? Mas A a seleção, seleção, a seleção como um todo mesmo, né? cara, é a maior frustração da minha vida, cara, 2006. 2006 é romântico e triste ao mesmo tempo pra mim, porque era o melhor time, mas acabou sendo o maior fiasco. Olha, é complicado, cara. Tanto que eu gosto de tudo de 2006. Gosto dos uniformes, dos jogadores, de tudo. Mas não veio o resultado, né? Que a gente Exato, esperava. exato. E É doído, é é doído. poético, né, cara? Né? Como a época, né, a época de escola, né, a professora me dizia ainda, né, falava pra gente que o poeta romântico vai lá, escreve, chora de amor, se embebeda, tenta sobreviver, vence o Uhum. amor, tosse, tosse e morre. Onde você É, que já falou, né? e E morreu. morreu. É que, cara, eu me atrevo a falar que foi o meu primeiro amor, assim, sabe? Entendo, não, mas é completamente plausível isso. Sabe? Uhum. É claro. Resumindo pra vida prática, né? Pra vida real, meu primeiro amor, cara. Sim, porque foi um ano onde, se você pegar a seleção de 2006, 2002, você fala que seleção do caralho. Mas ninguém se, se apaixonava pelaquela seleção do goleiro ao ataque. Sempre tem um que se fala, putz, mas tinha esse aqui, né? Mas se tivesse outro, entendeu? Agora a seleção de 2006, ele é, ele é toda pautada, entendeu? Porque tinha os melhores de 2002, tinha uma geração nova muito carismática, tinha um banco do caralho, assim, sabe? Os melhores asiáticos possíveis, Tirando Tsuboi Moni. tirando os Boi Manila, que era tipo, mas esses eram bancos que a gente sabia que não ia entrar, entendeu? É, Mas entraram. mas entraram, mas entraram, Zico, entraram com tanta gente, Zico, puta, Contra o Brasil. puta O azar do Brasil. Japão é que o Makoto Tanaka se machucou, né? Exato. Talvez o Muriel não ia pra Copa, por exemplo. Mas ele foi com um plano B e talvez nos 42 do segundo tempo não tinha mais ninguém, sabe? Tinha o Túlio, não sei porque ele não levou o Túlio, esse maluco. Inclusive em 2005 o Túlio tinha sido o melhor zagueiro da J-League, né? Eleito o melhor defensor. Eu acho que a passagem do Zico pela seleção japonesa talvez teve esse pequeno erro, né? Que não foi ter levado o Zico, né? Não, Levado o levado o Zico. Zico. Ter levado. Não devia ter levado o Zico mesmo, você tá certíssimo. Tá aqui, Eu ia adorar, viu? dá aqui essa camisa, dá aqui essa porra dessa camisa aí, tá aqui. Escreve aí Zico, Zico, pronto, eu vou jogar nessa porra. Né? Não ter levado o Túlio, né, cara? Entendeu? Tipo. Não deviam ter levado o Zico, deviam ter escolhido o... Eu tô ficando louco, é o horário, gente. A gente grava nos horários alternativos. Tá. É que o Thiagão ama tanto o Zico que ele tem que ficar reforçando. Todos amamos o Zico. Ai, caralho. Afinal, o Zico ensinou Nakamura a bater falta. Nossa, Ensinou os japoneses. cara do céu, isso aí que é uma loucura, mano. Ai, a gente tinha que ler e escutar isso Nossa. todo dia, cara. Olha que o Zico ensinou Nakamura a bater falta, cara. Isso. Caraca, meu irmão. Então, o que acontecia de 2001, de 97 até 2002? Ele batia falta cagado, então. Fazia gol cagado de falta. Aí só quando apareceu o Zico ele aprendeu, entendi.
Mas uma coisa que eu achei injusta em 2006 é que o Zico revelou o Motoyama, né? Isso foi muito bom. Que o Motoyama era gandula na época do Kashima e tal, do Zico acabou promovendo, ele que era da base, né? Acabou promovendo o Motoyama, o Motoyama é um craque. Mas aí o Zico não levou o Motoyama pra Copa? Que tipo de padrinho é esse? Isso. Padrinho ingrato? Pois é, a mesma coisa se acontecesse de ter recentemente terem trazido para a seleção Gaku Shibazaki o Muti chega na Copa de Chegues de fora, né? Não, e o detalhe é que o Motoyama, ele foi convocado para a Copa da Ásia, teve presente praticamente em todos os jogos eliminatórios, jogou bastante também no período de 2006, mas não foi para a Copa. Pois é, né? Aí a gente tem entre duas vertentes. Ou teve um boicote interno, que eu acho difícil, porque o Zico tinha a seleção na mão. O Zico era o brasileiro amado dentro do Japão. Aparentemente, o que ele deixava meio que implícito, assim, né, indiretamente nas suas entrevistas, é que ele tinha autonomia máxima dentro da equipe. Então não faz muito sentido ele levar um boicote. Não, esse aqui você não vai levar. Sim. Entendeu? Então é meio. É difícil. Aparentemente ele meio que desistiu do motor na última hora, assim, sabe? Não vou levar esse aqui, vou levar esse aqui que talvez seja um pouco mais certeza que vai render, mas faz sentido, né? Você ter descoberto o cara, ter dado chance pro cara, ter colocado o cara na sua equipe e no final você dispensar o cara, né? Coisas que só o Zico pode nos explicar, né? Pois é, só o Zico mesmo. E depois veio os anos assim, meio que na aba do Celtic, Nakamura jogando bem na seleção, né? 2007 com 10 jogos e 4 gols, 2008, né? Aquela seleção de 2009 que conseguiu se classificar para a Copa 2010, né? Com o Nakamura em campo, né? O Nakamura teve bons momentos, né? 2011 ainda, 2009 ainda, perdão, com 11 gols, com 11 jogos, perdão, e 2 gols. O Nakamura tá jogando futebol ainda muito ok ainda, né, cara, assim, antes do período de espanhol, assim, comecinho do ano, né? Aí meio que foi chegando ao mesmo final de carreira, né? Porque realmente começou as lesões começaram a pesar o Nakamura, né? E aí chegou na Copa do Mundo, né, de 2010, o Nakamura jogou, acho que um ou dois jogos ali, entrando de reserva mesmo, né? E aí, não sendo muito genial em campo, né? Jogando pelo menos um meio de ligação, né? Lembro muito daquele jogo que o Nakamura entrou contra a Holanda, né? Que foi o jogo mais difícil ali do Japão ali na primeira parte, mas o Nakamura jogando pouco. Também por quê? Porque o Okada tinha uma seleção meio que pautada, já meio que redonda, para jogar pro Honda, né? Então, o estilo de jogo do Nakamura talvez já não cabia mais na seleção, né, de 2010, né? E detalhe que o Okada, ele levou o Nakamura para uma homenagem mesmo, porque ele fez uma excelente eliminatória, né? E não tinha como deixar o cara de fora. Ele fez duas homenagens, levou o Nakamura no meio campo e levou o Kawaguchi no gol, né? Pois é, né? A gente fala tão mal do Okada e talvez seja o único técnico que tenha feito alguma homenagem para algum jogador, né? Então, e também teve agora recentemente o Endo, né, na Copa da Ásia, mas ficamos um bom tempo sem isso, né? E por fim, o Nakamura finalizou aí a sua participação na seleção principal com 98 jogos e 24 gols. E 32 anos de idade. Não é tão velho ainda, né, cara? Você parece que o Nakamura tem mais, a gente vendo tudo que ele fez, né, cara? Exatamente. É que começou muito novinho a imitar, né? Pois é, e as lesões, né, complicam demais, né? Sim. Como acontece com a grande maioria dos grandes gênios do futebol mundial, né, cara? Então... acaba sobrecarregando, né? Sim, ainda mais alguém com o número 10 nas costas, né, cara? A pressão em cima de um jogador que é o número 10 nas costas era muito grande porque o mundo tá sempre, sabe, olhando pra você, o que você tá fazendo, sabe? Como que você tá jogando, entendeu? E o Nakamura, que foi sempre esse jogador meio que autodidata, querendo resolver tudo, querendo partir pra cima, querendo fazer aquilo que às vezes os atacantes não faziam, claro, ajudaram muito para a carreira dele ser brilhante, mas também tem o risco, né, tem o preço a se pagar, que é o cansaço, que é as lesões, né, que é a pressão mais forte dos zagueiros, né, infelizmente acontece com todo mundo, mas ao meu ver, tirando 2006, foi um trabalho digno, honesto, né, fez o que tinha que ser feito. Não, acho que o Nakamura não fez mais porque não tinha mais de onde fazer mais, entendeu? 2006 até 2010,
o Japão não teve grandes atacantes, né? Passou o Kubo, né? Passou o Okazaki. Inclusive em 2007, a crise de atacante estava tão brava que eles estavam querendo naturalizar o Juninho, né? Que estava no Frontale naquela época, Exato. já com 30 anos de idade, né? Pra você ter uma ideia. Agora o Juninho tá no Kashima, se não me engano. Pra você ver, foi cogitado naturalizar o Juninho. Exato. Cara. Teve até o momento que passou o Táchiro, né? Que tanto eu falo dele também tentaram colocar ele na seleção ele como centroavante principal. Então, tipo, passou por uma escassez difícil, né? Porque os únicos que talvez ali se prenderam um pouco mais no ataque foram o Okubo e o Okazaki, né? Mas eu tô falando o Okubo voltou de muitos anos depois de seleção e voltou em 2008, 2007. O Okazaki despontou no mundo no final de 2008 para 2009, entendeu? Então o futebol do Nakamura de partir para cima, ele precisaria de ter um centroavante como ele tinha no Celtic, né? Tinha o Venegor, né? Tinha os Zurabs, que tinha outros jogadores que auxiliavam muito o ataque dele, né? E como na principalmente o McDonald's. Exatamente, né? Então, tipo, quando ele não tinha um atacante, ele tinha alguém atrás para defender. Então, tipo, era um outro estilo de jogo. O estilo de jogo que o Nakamura se atrelou muito bem, funcionou muito bem. Infelizmente, foi um futebol muito, muito ofensivo, que era o futebol escocês, e não era o mesmo futebol que se apresentava dentro da seleção japonesa, né? A seleção japonesa perdurou muito para entrar depois da Copa 2002, a seleção japonesa ficou quase 10 anos jogando apenas com um atacante, né? E 10 anos é muito tempo, cara, entendeu? Tipo, a seleção voltou a jogar com 2 atacantes agora, sabe? Então, infelizmente o Nakamura era o jogador certo, infelizmente na equipe com uma analogia, com uma teoria de jogo um pouco errada pro estilo dele, né? Mas, mesmo assim, o cara fazendo 98 jogos, 24 gols, sendo praticamente um exímio batedor de faltas que ele é, fazendo gols até hoje, acho sim que com tudo isso Nakamura merece todo o respeito e todo o marketing, toda a grana que ele ganhou, porque é um cara que soube sempre utilizar isso muito bem. Como você disse, né, tava falando mais do final da carreira dele. Em 2007 ele fez parte, a Esperança voltou a renascer na carreira dele, jogando a Copa da Ásia, mas acabou não conseguindo dar o tri seguido no Japão. Até fez uma boa Copa da Ásia, jogando muito bem, fazendo gols, dando bastante assistências, né, Thiagão? Pro Takahara, que era atacante, sim, né? Acabou, infelizmente, o Japão até perdeu para a Coreia nos pênaltis. Em 2008 e 2009 ele voltou a jogar bem na seleção, né? Ajudou a equipe a classificar-se para a Copa, garantiu sua vaguinha ali para a Copa de 2010, mas como você falou, teve vida dura, né? Na reta final ali da preparação, perdeu a vaga de titular e não saiu mais do banco, né? Pois é. E assim, o fim de carreira na seleção japonesa dele a gente já contou. Todo mundo já sabe. Pois é, e uma coisa interessante, um extra interessante, né? Que o Nakamura voltou a brilhar nos grandes comerciais de televisão e grandes virais da internet com aquele clássico chute dentro do ônibus em movimento, né? Que foi na janela, exatamente, né? Foi um vídeo que explodiu no mundo, acho que isso já foi pós-Copa 2010, que era um vídeo simples assim, eu vou tentar linkar para vocês, para quem não conhece. Ele era batendo falta e bem na hora que tá passando um ônibus, acho que do outro lado da rua, né? E o esquema acontece o seguinte, ele consegue acertar a bola dentro da janela entrando dentro do ônibus, né? Então, tipo, tem a câmera atrás dele batendo a falta, depois aparece a câmera dentro do ônibus, né? E todo aquele trabalho técnico para aparecer. Claro, a gente nunca vai saber se isso foi de uma vez só, mas é excepcional, né? Se o cara chutou 1000 vezes para acertar o cara já é foda, já sabia. O cara bater do jeito que ele bateu a falta, com curva, a bola entrando dentro da janela do ônibus em movimento, entendeu? Foi sensacional, foi um viral que explodiu no mundo, entendeu? E tem na internet até hoje. E depois desse viral, o Nakamura acabou voltando a aparecer, se não me engano foi num comercial sobre chuteira, né? Ele dividindo cena ali com o Shinji Kagawa, né? Num comercial onde o Nakamura meio que tenta disputar com o Kagawa como bate-falta. Então o Nakamura bate falta de um jeito, o Kagawa vai lá bate de outra, sabe? Tipo, aí vai mostrando close em chuteira e coisa e tal. Então provavelmente era um comercial sobre chuteira mesmo. Mas esse viral bem legal, Nakamura contra Kagawa, foi bem interessante também. E foi o último hype da carreira do Nakamura em questão comerciais. Mas em questão de dinheiro, vida pronta e todo o marketing que o Nakamura tem com a Adidas e com o time do Marinos, o Nakamura tem grana para ter uma aposentadoria excelente e um final de carreira muito bom também, e depois continuar a vida dele fazendo alguma coisa dentro do futebol ou fazendo uma coisa completamente fora, como faz o Nakata hoje em dia, né, cara?
Uhum. Vamos ver se isso dá certo, né? Sim. Bom, esse foi com certeza o programa mais aguardado do ano, né? O pessoal estava ansioso. É por essas e outras que o Nakamura virou aí uma das grandes lendas, um dos grandes monstros aí do futebol japonês e do futebol asiático, né? O cara não fez pouco. Infelizmente teve momentos um pouco tristes, né, na seleção japonesa, deixou um pouco a desejar. Não foi tão monstro como, por exemplo, o Nakata foi na seleção japonesa, o Kazu, mas tem seu devido valor. Infelizmente, em algumas horas ele acabou tendo uma fama de pipoqueiro, né, Thiagão? Sim. Até no próprio Celtic, né, quando ele jogou na Champions League, ele não conseguiu ser o Nakamura que ele era nos campeonatos locais. Foi importante, claro, nas primeiras fases. Mas quando o bicho pegou, né, ali nas partes eliminatórias, ele acabou não demonstrando que ele demonstrava no campeonato escocês. Acabou sendo um pouco omisso. Coisa que aconteceu na seleção japonesa, principalmente em Copas do Mundo, né, como vimos em 2006 e em 2010. Mas tudo bem, isso acontece. Pois é, e com uma tese que eu acredito pra mim, assim, né? O Nakamura era um jogador que ele não era pra ser decisivo, né? Ele era pra decidir em certos momentos do jogo. Só que ele tinha uma capacidade tão grande de dribles e de velocidade que ele meio que tentava abusar disso, ir pra cima mesmo e tentar fazer o drible, tentar fazer o passe, o cruzamento, ou até mesmo o gol, como ele fez várias vezes. A questão é que não dá pra fazer isso sempre. Né? E esse abuso dessas jogadas individuais fez com que os torcedores e os jogadores disponibilizaram nele que esse cargo de ser um jogador que resolveria a partida. Mas na verdade eu nunca vi o Nakamura como um jogador que resolvesse a partida. Eu vi como um jogador técnico que auxiliaria o time a ser decisivo, né? Talvez seja isso que faltou um pouco pro Nakamura, assim, no final de carreira dele, né? Principalmente na seleção japonesa, depois da Copa 2006, né? Ele não queria ser o jogador que resolvia, mas sim o jogador que iria auxiliar alguém a resolver, né? Porque a velocidade já não era a mesma, né? O futebol já não era mais o mesmo, os times eram muito mais bem preparados, e depois de anos jogando na seleção, era meio que manjado o que ele ia fazer. Então, talvez faltou alguém que chegasse pro Nakamura e tentasse recriar o futebol dele. Então, acho que é só isso que faltou, só alguém que chegasse pro Nakamura, sabe, depois da época de Celtic, ou na época do Celtic, que foi o melhor dele como jogador profissional, e ter tentado dá pra ele uma luz de como jogar diferente. Mas ele, orgulhoso como todo bom japonês, acho que talvez não aceitaria isso e acabou optando por jogar o futebol que a gente conhece e vem dando certo. Esse ano mesmo, o Nakamura fez pelo menos 2 ou 3 ou 4 gols aí de falta e fez com o Marinos tudo que ele podia. Só não fez mais porque as lesões não deixam e porque, já falei isso já, o time do Marinos infelizmente é um time mediano. Não dá pra gente esperar muito do Marinos enquanto a diretoria estiver lá dentro, essa temática do Marinos jogar apenas com um atacante continuar. O Marinos tem que mudar. E não é mudar para jogar pelo Nakamura. É mudar e encaixar o Nakamura para auxiliar a equipe. Aí sim, a gente pode talvez ver o ano 2016 até o ano 2017 se o Nakamura continuar, anos onde ele poderá auxiliar a equipe dele ser campeão. O campeonato, infelizmente, que não veio em 2013, já que o time de Yokohama fez o favor de entregar o título pro Sanfrecce Hiroshima na última ou penúltima rodada, né, Elias? Isso aí, Tiagão. Bom, mais alguma coisinha que você queira falar aí? Pra mim tá de bom tamanho. Pra mim, pro Elias, Nakamura vai ser sempre o titular absoluto da nossa seleção japonesa, mas infelizmente a vida continua, vai vir outros excelentes jogadores, outros excelentes japoneses, mas se você é fã do Nakamura, então fique à vontade, exalte, aproveite e veja os jogos do Nakamura agora. Veja agora, enquanto ele joga. E se você perdeu os jogos da época do Celtic, procura na internet, cara. É possível você ver o final contra o Porto, que eu já vi na internet. Tem jogos compilados incompletos da época do Nakamura, da época de Celtic. Até alguns lances de pequenos VTs da época de Regina, tá? E muitos, e cara, tem jogo pra caralho da seleção japonesa em japonês ou em inglês na internet. Então, galera, procurem. Quem procura, acha. E quem quer ver Nakamura, vai lá e vê, galera. Não tem desculpa. Vocês estão na internet, tem tudo na mão. É só procurar e ver. Vão lá, vocês não vão se arrepender. Maravilha, Tiagão. Olha, galera, espero que vocês tenham gostado, né? A gente aí teve todo um carinho, todo um cuidado especial para fazer esse programa do Nakamura, para que ele tivesse impecável para vocês ouvintes. Espero que
tenhamos atingido pelo menos quase a perfeição, né? Porque atingir a perfeição é impossível. Pois é, e esse programa, claro, é dedicado a todos os nossos fãs que sempre dão auxílio e força para o nosso trabalho, e com certeza esse programa é mais do que especial para os nossos torcedores amigos do futebol nipom, ali, toda a galera que torce pro Marinos, e claro, o Renan também, que é um grande fã e defende a torta direita ao futebol da Nakamura. Ele é um fã como todos nós também. Valeu, galera, abraço, muito obrigado, até ao próximo programa. Isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Voltamos mais na semana que vem com muito mais futebol japonês. Hinomaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Abraço, galera. Valeu, galera, tchau, Nakamura mais 10. Sayonara, Nakamura-san. Shinsuke Nakamura. They've had to wait for the title, but good things come to those who wait. Celtic champions.